E você pode me perguntar hoje, e qual é a saída, pastora? E qual é o antídoto? E o antídoto eu vou te dar. Shalom, graça e paz, queridos. Mais uma vez estamos juntos para falar da palavra do Senhor para você. E antes de começarmos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero render graças ao Senhor nessa noite, por mais esse tempo e esse momento na Tua presença. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Esse tempo tão precioso, nessa manhã de sábado, onde as pessoas estão ouvindo e vendo essa ministração. Eu oro para que o Teu Espírito fale aos seus corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema de hoje é abortos emocionais e a palavra de Deus como antídoto. E eu quero iniciar explanando um pouquinho, rapidamente, o que é aborto. Aborto é a interrupção de uma vida que ela estava em processo de formação. Ela não pediu para que isso acontecesse, o feto não pede para que isso aconteça, e ela não tem a chance de se defender, e ela não pode impedir que aconteça. Esse é um breve resumo do que é o aborto. E hoje nós vamos estar falando de algumas situações de abortos emocionais. E isso acontece, os abortos emocionais acontecem conosco quando nós estamos num processo de desenvolvimento espiritual. Pessoas podem tomar decisões por nós que vão abortar muitas vezes o nosso processo de desenvolvimento emocional. O nosso processo de desenvolvimento emocional não depende só de nós, depende de todo o contexto ao nosso redor. Muitas vezes, durante ainda a gestação, quando nós somos colocados lá no ventre materno, lá mesmo sem nós entendermos o processo que está acontecendo de desenvolvimento conosco, podemos receber algum tipo de palavra de rejeição, palavras que podem afetar o nosso emocional, palavras que podem abortar muitas vezes as nossas emoções lá dentro mesmo do feto. E isso, nós não temos o controle da situação. Nós não temos como impedir que essas coisas aconteçam. E algumas interrupções, elas acontecem fora do nosso controle. E a descontinuação dolorosa de sentimentos, elas acontecem lá na alma, antes mesmo de sermos formados em nós. Então, ainda lá dentro daquela proteção do útero materno, até lá nós não temos o controle, mas nós podemos ser afetados com algumas palavras. O feto, ele compreende aquilo que os pais falam para ele. Ele absorve os acontecimentos externos também. Então, muitas vezes nós podemos ser afetados emocionalmente e abortarmos, já nascermos com um aborto emocional de alguma situação. Quando nós temos uma vida em Deus, uma vida em Jesus, nós somos livres dessa situação. Mas quando nós não temos a vida em Deus, em Jesus ainda, nós vamos ter muitos prejuízos emocionais. Porque para sermos vivos, não basta estar vivo. Nós precisamos de uma plenitude em Deus para nos sentirmos vivos. Não basta eu dizer, eu estou viva. Eu preciso realmente viver essa vida na minha plenitude, porque existe uma grande diferença entre eu estar sobrevivendo e eu estar vivendo. Porque o sobrevivente, ele vai levar somente recursos para aquela situação. Mas o que está vivendo na plenitude com Deus, ele está abastecido completamente de tudo. E ele está vivendo na sua completude, na sua plenitude total da situação. E mediante o processo de cada um de nós podemos crescer solitários, mesmo tendo pessoas ao nosso redor. E isso pode resultar em emoções abortadas, até antes delas se formarem dentro de nós.
Quantas pessoas estão cercadas de muitas pessoas ao seu redor, mas dentro delas há uma solidão, há um isolamento, há uma falta de plenitude, de completude em Deus, de se sentir pleno diante de Deus, de se sentir alegre com a vida que Ele tem. Outros de nós, eles nunca foram impulsionados a sonhar alto, eles não conseguem entender esse processo de sonhar, de gerar, de engravidar desse sonho, de proteger esse sonho, de gerar isso dentro dele. Muitos de nós não fomos impulsionados a sonhar alto, a gerar esse sonho dentro de nós. E aí abortamos esses sonhos, abortamos esses planos. Há também aqueles que sonham muito alto, mas também vivem cercados de pessoas completamente pessimistas, pessoas adoecidas, ressentidas, que falta visão e elas acabam abortando os sonhos dessas pessoas. E isso é um grande prejuízo para muita gente. Muitas pessoas, elas se perdem porque os abortos emocionais, quando acontecem nela, elas se tornam vítimas de outras vítimas. Porque pessoas que fazem isso, que impedem você de sonhar, você de gerar um sonho dentro de você, essas pessoas também são vítimas, porque essas pessoas não foram ensinadas a sonhar. Elas não tiveram também muitas vezes a oportunidade de sonhar. Elas não foram impulsionadas a isso. Elas não tiveram pessoas ao lado dela que impulsionassem elas a sonhar alto, a fazer a gestação, a proteger, a ter uma visão ampla daquele sonho. Então, muitos se tornam vítimas das emoções adoecidas de outras pessoas. E que também elas são vítimas porque nunca conseguiram manifestar os sentimentos dela, as emoções dela, completamente. Sempre foram pela metade. E aí é que gera dentro de nós essa incapacidade de deixar claro os sentimentos, o que realmente nós pensamos, o que realmente nós estamos gerando nas nossas emoções. Ficamos pessoas vivendo apenas pela metade, não somos pessoas completas, porque fomos adoecidos em alguma parte da nossa jornada. Durante nossa geração no feto, ou quando nós saímos, ou durante o processo de desenvolvimento nosso, muitas vezes somos afetados e nos tornamos vítimas de outras vítimas. E para viver, como eu falei, não basta estar vivo. É necessário estar curado, é necessário estar bem, é necessário estar completo, atentos, fortes e preparados para permanecer vivos, ativos e produtivos. Eu e você precisamos viver nessa plenitude para gerar, para ter uma vida completa, para ter uma vida ativa, para não ficarmos parados esperando que as coisas aconteçam. Precisamos ter a necessidade de viver essa plenitude, com cura nas nossas emoções. Não pessoas adoecidas, porque pessoas doentes adoecem outros. E eu depois vou fazer uma ministração a respeito disso, que as nossas dores, elas têm que virar cicatrizes. Elas não podem ficar infeccionadas. E eu vou trazer para você depois, numa outra oportunidade, uma ministração a respeito disso. Para quem sofreu algum aborto emocional, seja voluntário, quando você viu e sabe quem foi que gerou esse aborto emocional em você, ou seja, involuntário, que são os casos que você não pôde se defender. E muitas vezes, só te restou sobreviver. Foi o que te restou diante desses abortos emocionais. Você percebe que a ação abortiva, ela afetou tão seriamente a sua essência, que ela pode desenvolver em você isso aqui que nós vamos ver agora. Então, pessoas que sofreram esses abortos emocionais, elas desenvolveram esses problemas que nós vamos ver agora. E um é o vício de agradar as pessoas. Quando eu desenvolvo problemas no meu emocional, quando eu tenho abortos emocionais, eu fico completamente dependente
de agradar as pessoas, eu fico viciada em agradar. Essas pessoas apresentam essa debilidade, provavelmente porque elas tiveram uma vida muito complicada, muito difícil. Pessoas que geraram nela esses abortos emocionais, então ela tenta agradar de todas as formas. Ela fica viciada em fazer atitudes, às vezes, muitas vezes até para se sentir amada, porque durante o decorrer da vida dela, ela não se sentia amada pelas pessoas. Então ela tenta agradar como uma forma de contribuir para ela se sentir bem, para ela se sentir emocionalmente saudável, mas não é saudável. Tentar agradar as pessoas, ficar viciado em trabalhar para agradar pessoas é um problema de abortos emocionais, é uma falha emocional seríssima. O outro é a dependência emocional. Pessoas dependentes emocionais muitas vezes têm dificuldade, elas têm um comportamento que quando elas estão perto das pessoas que elas são dependentes, elas estão sempre alegres, falantes, mas quando elas sentem a ausência dessa pessoa, ela muda o comportamento dela completamente. E isso é um distúrbio emocional seríssimo, porque essa pessoa ela está dependente completamente da presença de outro para ela se sentir completa, para ela se sentir plena. E isso é o resultado de abortos emocionais. Mania de colocar expectativas em pessoas quando se deve apenas tê-la em Deus. Pessoas que abortaram emocionalmente, elas têm a mania de colocar expectativa nas pessoas. Elas geram no coração delas expectativas. Elas acreditam que vai fazer, que aquela pessoa é capaz de fazer, que aquela pessoa é capaz de ajudá-la, enquanto ela deveria estar depositando a sua total confiança e expectativas em Deus, de receber da parte de Deus e não das pessoas. O outro é permanecer em ciclos destrutivos e viciosos. Pessoas que têm abortos emocionais, elas são completamente envolvidas em ciclos de relacionamentos destrutivos e viciantes. Elas têm relacionamentos que não são saudáveis, mas elas ficam presas, elas permanecem presas nesses relacionamentos abusivos, tóxicos, viciantes, e elas não conseguem se liberar desses relacionamentos. Por quê? Porque sofreram abortos emocionais que as feriram, que as prejudicaram emocionalmente. Então elas preferem estar vivendo dentro de um relacionamento doentio a se libertar desse relacionamento tóxico e que lhe faz mal, que causam mal para essa pessoa. Desenvolvimento compulsivo, as pessoas desenvolvem, pessoas que abortaram emocionalmente, elas desenvolvem compulsão. Compulsão por compra, compulsão por comida, compulsão por bebidas, drogas, até relacionamentos sexuais, enfim. Elas desenvolvem comportamentos compulsivos, elas fazem o ciclo da compulsão o tempo todo, elas estão o tempo todo tentando cobrir de alguma forma esse vazio que tem na sua alma, essa tristeza, essa dor, esse aborto. Elas tentam encaixar de alguma forma algo na vida delas que dê prazer. Eu já experimentei por isso na minha vida. Eu tinha a frustração de ver o meu casamento falido, e o que me dava muitas vezes prazer era ir até um shopping, fazer compras compulsivamente, e quando aquele momento me dava alegria, mas quando eu chegava em casa, que eu olhava aquelas compras e que a minha realidade batia a minha porta, eu percebia o erro que eu tinha cometido e que aquilo não traria saúde para minhas emoções, muito pelo contrário, estava me adoecendo muito mais, e isso foi muito prejudicial, até que veio realmente a libertação. Demorou algum tempo eu nesse ciclo vicioso. Muitas vezes essas pessoas têm irritações, impaciência, elas são orgulhosas, têm orgulho excessivo e elas têm medo incompreensíveis. Então essas pessoas que passaram por abortos emocionais, elas têm esses problemas, elas desenvolveram esses problemas.
E enquanto tudo isso não é tratado com a nova vida em Deus, infecções são geradas e nos impedem de romper em fé e prosseguir. E você pode me perguntar hoje, e qual é a saída, pastora? E qual é o antídoto? E o antídoto eu vou te dar, está lá em João 3, de 1 até o 14. E você pode ler a conversa que Jesus teve com Nicodemos, com aquele homem, quando Jesus disse para ele que importava que ele nascesse de novo. Apenas um relacionamento com Jesus, apenas esse nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, um relacionamento verdadeiro com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o antídoto que vai nos curar. A palavra de Deus, a presença de Deus é que vai trazer a cura para as nossas emoções. E lá em João 3, no versículo 6, Jesus disse assim: os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz, vida espiritual. Eu, você, só podemos gerar essa vida humana dentro de nós, gerar um feto, gerar um ser humano. Mas essa liberdade, essa libertação, apenas o Espírito de Deus pode dar a mim e a você. A vida espiritual só é gerada em Jesus, através do Espírito Santo de Deus, quando nós nos comprometemos de fazer com que esse novo nascimento aconteça, entregando a nossa vida completamente nas mãos de Jesus. E é necessário nós deixarmos o Espírito gerar vida em nós, para que os abortos emocionais sejam cancelados e totalmente curados na nossa essência como filhos de Deus e para Deus. Eu e você só vamos nos livrar completamente dessa situação infecciosa, dos nossos traumas, dos abortos emocionais, quando nós deixarmos o Espírito de Deus gerar essa cura e cancelar totalmente esse mal dentro de nós. Porque nós fomos criados com uma essência de filhos, fomos criados para viver essa plenitude de filhos de Deus. E lá em João 8,36 diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Nós seremos livres das nossas mazelas emocionais, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Filho de Deus, porque apenas Jesus Cristo é capaz de gerar dentro de nós essa libertação, essa mudança de vida. É a palavra, é o verbo de Deus, é o Filho de Deus, o nosso Cristo. Ele é o antídoto da nossa libertação. E nós precisamos de uma disciplina diária. Quando o Filho de Deus nos liberta, ele também nos chama por um tempo de devoção. E eu quero falar agora com você como nós devemos ter essa vida de devoção. O que é devoção, pastora? A devoção é um estado de espírito particular, encontrado em alguém totalmente dedicado a Deus. O que é devoção, pastora? É quando você tem um estado de espírito totalmente dedicado a se encontrar todos os dias com Deus. Vai ter aquele cantinho na sua casa, vai ter todos os dias aquele momento em que você vai se comprometer de ter uma vida de devoção, uma vida de devocional diário com Deus. Isso vai te ajudar na tua libertação, na parte onde Deus vai querer tratar esses traumas emocionais que você está sentindo e que você tem. E é somente quando isso acontecer é que vai gerar a cura nas suas emoções. Então essa devoção que vai te trazer para perto de Deus, vai fazer você olhar para dentro de você. Quando você se perder da presença, ela vai te ajudar a sair da posição de vítima e te levar para uma dimensão de autonomia.
saímos todas as vezes que nós nos dedicamos a Deus, nós saímos desse sentimento de vítimas, porque o ser humano, quando ele está afastado da presença de Deus, quando ele se perde de Deus, a tendência é se sentir vítima, mas essa tua dedicação a estar sempre buscando a presença de Deus vai nos capacitar a desenvolver essa autonomia espiritual e descobrir o poder que emana dessa autoridade para usarmos dia a dia e vencer os desafios. Então, quando nós nos tornamos autoridade, nos capacitamos nessa autoridade que nós temos diariamente, de entender que nós agora não somos mais vítimas da situação, mas nós temos plena autonomia dela, vencendo em Cristo todos os dias, buscando a Deus no nosso devocional, na nossa devoção, na presença, buscando a palavra, orando, jejuando, nos comungando com Deus, com sua presença. É isso que vai nos trazer autonomia e nos fazer vencer todos os dias o desafio diário que nós temos, porque todos os dias nós temos, eu costumo dizer, um urso e um leão para matarmos. E também o ardor dessa vida de devoção a Deus, ela também está gerada através da oração. Apocalipse 4:8 nos diz: cada um dos seres vivos tinha 6 asas, inteiramente cobertas de óleo, por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Os anjos, você vê aqui nessa passagem de Apocalipse 4:8, nós vemos os anjos, eles nos dando uma lição poderosa. Eles estão aqui nos ensinando uma grande lição. Eles não cessam, eles não descansam, eles não param, eles não se rendem, eles não se deixam ser vencidos por nada. Essa é a devoção e a adoração, porque eles estão focados naquele que não tem fim. Eles estão focados na oração e na adoração e na devoção daquele Deus ao qual eles servem e que é um Deus infinito. Então, aleluia por isso, louvado seja o nome do Senhor por isso, que essa lição torne a mim e a você adoradores verdadeiros, porque o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores na terra. Deus está procurando por pessoas que tenham essa lição que os anjos nos ensinam em Apocalipse 4:8, de que nós devemos estar em adoração e devoção constante a esse Deus, infinitamente mais do que aquilo que eu e você podemos pensar. A bondade de Deus supera qualquer pensamento e decisões que nós possamos ter. Nós realmente podemos tirar uma grande lição com os anjos nessa devoção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E não importa quantas vezes você já passou ou passa por abortos emocionais, a palavra, a oração, a sua devoção a Deus, ela te trará esse novo nascimento. Lá em 1 João 1:9 diz: mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! E eu quero encerrar lendo Jeremias 1:5, que diz: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí você profeta às nações. Deus, antes mesmo de gerar você dentro de um ventre materno, Deus já sonhou com você, Deus já teve todos os planos dele depositados em você. E ele diz que ele já, antes de você nascer, te constituiu profeta sobre as nações. E eu quero declarar essa verdade sobre você, e eu quero dizer que não importa quais foram os abortos emocionais que você passou. Eu não sei o que foi que fizeram com você, eu não sei aonde você foi ferido, ferida, mas eu quero te dizer
que você pode sair da cena de tragédia e entrar na cena do seu milagre. Você pode decidir não ser dor, mas ser cura e remédio para outras pessoas. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Que Deus te abençoe, Deus guarde você e te cure completamente. E lembre-se que o antídoto para os abortos emocionais que você passou ou passa estão na palavra de Deus. Que você possa mergulhar nessa verdade, buscar a presença de Deus através da sua palavra e receber cura e um novo nascimento em Cristo Jesus. Shalom, queridos, Deus te abençoe. Graça e paz.